Oi, eu sou a Mara. Eu tenho 15 anos e acabei sendo uma decepção para minha família. Os últimos meses realmente começaram a me afetar. E ainda descobri que meu médico também tinha uma surpresa desagradável para mim. Tudo que eu queria era ser uma adolescente normal, como meus amigos. Desde cedo, meus pais e principalmente minha avó tinham grandes expectativas em relação a mim. Eu ouvia constantemente que a mediocridade era para os outros e que eu não devia me contentar com isso e que eu nunca deveria desperdiçar meu talento. O problema era que eu tinha dois talentos muito bons: balé e xadrez. O que é uma coisa boa se você pensar, mas não nesse caso. Desde muito pequena, eu sempre tive aulas de balé e xadrez. Meus pais também tiveram uma infância semelhante. Minha mãe foi uma talentosa e reconhecida bailarina em sua juventude e hoje é professora de dança. Meu pai jogava xadrez internacionalmente em alto nível e era gerenciado pela minha avó, que também já foi uma enxadrista renomada. Minha mãe e meu pai queriam que eu dedicasse todo o meu tempo exclusivamente às suas paixões. Quando eu não estava praticando minhas piruetas no estúdio de balé, estava estudando movimentos táticos de xadrez em meu quarto. Claro, eles me deram muita atenção e elogios quando eu me destaquei em ambas as disciplinas, mas recentemente tentar acompanhar os dois e a pressão para manter um padrão tão alto o tempo todo estava começando a me deixar ansiosa. Eu tive que decidir qual eu realmente queria fazer e parar de fazer o outro. No meu coração, eu sabia que não queria mais dançar, por isso não me animava como antigamente, e às vezes eu detestava ter que ir praticar. E não ajudou nada quando eu notei uma dor no meu pé e no tornozelo. No entanto, minha mãe insistiu que a dor no pé fazia parte do balé e que eu me acostumaria com isso. Eu devia continuar praticando balé e tentar não pensar nisso. Eu pensei que talvez tivesse imaginado a dor e inconscientemente que eu não queria mais fazer balé, mas eu simplesmente não podia contar a verdade para minha mãe. Ela ficava tão animada quando eu me apresentava ou quando via meu nome num panfleto anunciando balé. Ultimamente, minha avó e minha mãe começaram a brigar. Ambas se acusaram de atrapalhar o meu desenvolvimento. Minha avó estava atrapalhando minha carreira de balé. E minha mãe estava atrapalhando minha carreira de xadrez. Eu odiava vê-las brigar. Minha avó insistia que eu participasse mais de torneios de xadrez, enquanto minha mãe queria que eu tivesse mais tempo para praticar a dança. A situação piorou quando minha avó descobriu que eu estava com um pé dolorido. Ela acusou minha mãe de não cuidar de mim e de me fazer dançar quando eu estava com dor. Isso deixou minha mãe chateada, mas ela insistiu que a minha avó não entenderia, pois ela claramente não era dançarina. Secretamente, eu estava mais ansiosa que antes. Embora eu soubesse que não queria dançar, eu percebi que também não queria jogar xadrez. Eu só queria fazer o que os outros adolescentes faziam, como ir ao cinema ou ao boliche. E não praticar balé por 2 horas antes da escola e jogar 2 horas de xadrez depois da escola. Mas tanto a minha mãe quanto meu pai sempre insistiam que eu deveria fazer alguma coisa e melhorar a mim mesma, e não ser preguiçosa assistindo filmes e TV o dia todo. A única pessoa que me entendia e me apoiava era minha melhor amiga, Amy. Eu podia contar a Amy sobre as brigas da minha família e como era difícil para mim suportar a pressão constante de todos os lados. Eu sabia que Amy queria passar mais tempo comigo, mas ela entendia meu compromisso com balé e xadrez. Amy não precisava ir ao balé ou ao xadrez. Em vez disso, ela saía para comer hambúrgueres ou ir à casa das amigas jogar videogame. Parecia tão divertido. Ela ficou preocupada quando eu contei sobre minha dor no pé e me disse que eu deveria dar uma olhada e contar à minha mãe a verdade sobre odiar o balé. No final de semana, meu pai e minha avó insistiram para que eu participasse de um torneio de xadrez que eles já haviam me inscrito. Eu fiquei furiosa. Eu tive uma dor de estômago a manhã toda e por isso me recusei a ir. Eu disse que simplesmente não tinha concentração para isso e só iria me envergonhar. No início, meu pai tentou me acalmar. Ele disse que era só empolgação e que passaria quando eu chegasse lá. Mas eu realmente não queria ir e disse a ele que eu odiava xadrez. Minha avó então chorou e me fez sentir muito culpada. Ela disse que tinha se esforçado para me colocar no torneio e que eu deveria estar grata por participar de uma competição tão prestigiosa. Eu acabei indo relutante. Eu fiquei enjoada mesmo depois disso e meu estômago doía ainda mais. Logo, eu encontrei a Amy para dar uma volta no parque e contar tudo a ela. Ela disse que eu parecia pálida e suada. Eu confessei que eu ainda não tinha contado para minha mãe que queria desistir do balé e que eu falei para o meu pai que odiava o xadrez, mas
mas depois voltei atrás. O que havia de errado comigo? A ideia de ter que continuar praticando dança e xadrez o tempo todo me deixou enjoada. As expectativas excessivas deles estavam se tornando demais pra mim. E eu não me lembro muito depois porque desmaiei. Acordei no hospital e fiz várias radiografias e exames de sangue. Eu sabia que minha mãe, meu pai e minha avó estavam lá, mas o médico quis me ver a sós. O médico disse que tinha más notícias. O raio-x mostrou algumas deformidades iniciais no meu pé que infeccionaram até ter uma fratura por fadiga. Ele me disse que eu precisaria desistir do balé porque meu pé não sararia a menos que ficasse completamente em repouso. Eu ia precisar de uma tala por várias semanas e antibióticos. A infecção foi o que fez meu estômago doer e passar mal. Por um lado, eu fiquei aliviada por não precisar mais dançar, mas por outro, eu sabia que minha mãe ficaria desapontada. Eu esperei minha mãe para voltar para casa e ela chegou com meu pai e a minha avó. Eu disse a ela o que o médico havia me dito. Não foi surpresa ela ter ficado chateada e eu pedi desculpas porque sabia o quanto ela queria que eu dançasse. Minha avó foi insensível e me disse que desistir do balé significava que agora eu poderia me concentrar apenas no xadrez. Eu seria uma campeã de xadrez antes do fim do ano, mas dessa vez eu disse não. Eu disse a eles que também não poderia e que não ia realizar o sonho do meu pai ou da minha avó de me tornar uma grande jogadora de xadrez. Eu queria descobrir o que eu queria fazer e toda essa pressão que eles colocavam em mim era demais. Minha mãe confessou que a sua mãe a fez dançar até que ela também se machucou. Mas sua mãe nunca mais falou com ela. Ela não ia ser assim. Meu pai também se sentiu culpado por me pressionar e concordou que sim, eu deveria gastar meu tempo fazendo algo que eu gostasse de fazer. Ele e a minha avó prometeram parar de falar sobre xadrez. Então, pelo que eu me apaixonei? Bem, ainda não sei, e tá tudo bem. Não adianta só fazer dança e xadrez para agradar outra pessoa. Então, por favor, siga seus próprios sonhos e não se sinta pressionado como eu a seguir os de outra pessoa. Obrigada por me deixar compartilhar minha história e, por favor, me contem se vocês já sentiram uma pressão extrema dos seus pais sobre a sua carreira. Eu adoraria ouvi-los. E não se esqueçam de seguir os seus sonhos. O que você achou da história da Mara? Você já se sentiu pressionado a fazer algo que não o agradava? Alguém que definitivamente nunca teve esse problema é a Gema. Seus pais a deixam fazer o que quiser, quando quiser. Existem zero regras. Eles não a forçam a fazer o dever de casa e nem a pressionam em certas atividades. Na verdade, em um verão ela ficou viciada em doces e eles simplesmente deixaram. Assista o episódio completo para descobrir o que mais ela fez. Você pode encontrá-los no iCard ou no link da descrição. Como sempre, muito obrigada por assistir. Nós gostamos muito do seu apoio. Não se esqueça de deixar um comentário abaixo e quem sabe nós poderemos usá-lo como update no futuro. Essa foi a nossa história. Até mais!